Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade ao nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Bom, hoje nós vamos tratar sobre as sanções administrativas, né? Quais são as consequências para os fornecedores que fazem algo que está contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, toda vez que o fornecedor ele não obedecer uma regra consumerista, ele estará sujeito a sofrer algumas das sanções que estão previstas lá no artigo 56 e seus incisos. Vamos ver. O artigo 56 ele diz o que para nós? As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, então irá se analisar caso a caso, as seguintes sanções administrativas, sem prejuízos da de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Ou seja, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, quer dizer o quê? Que se o consumidor, ele, por exemplo, entra com uma ação contra este fornecedor, ainda que o fornecedor ele tenha sido penalizado em alguma das sanções administrativas, não há problema, né? Desse fornecedor ter que pagar, por exemplo, um dano moral ao consumidor que entrou com a ação. O dano moral do consumidor não se confunde com a sanção administrativa neste caso. Então vamos ver quais são essas sanções administrativas que o Código de Defesa do Consumidor preveu. Multa, apreensão do produto, então quando o fornecedor ele infringe uma norma das consumeristas, ele poderá ter aquele produto que está causando um problema, por exemplo, apreendido. Inutilização do produto, ou seja, destruição realmente desse produto. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente, então se caça o registro daquele produto, né, para poder inibir a venda, né, deste produto, o fornecimento desse produto aos consumidores. Proibição da fabricação também. E a suspensão do fornecimento de produtos ou serviços. Então, se suspende que esse fornecedor ele possa continuar mercantilizando, né, continuar vendendo estes produtos para os consumidores. Suspensão temporária da atividade, então o fornecedor ele está sujeito também a ter a sua atividade suspensa por determinado período. Revogação de concessão ou permissão de uso. A cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, então quando tem um alvará, por exemplo, e o fornecedor está vendendo algum produto ilegal, esse alvará poderá ser cassado e o estabelecimento fechado, sua atividade encerrada. Interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade. Então, se interdita uma parte de uma obra, por exemplo, quando verifica, por exemplo, que um serviço ele foi prestado de forma irregular, está sendo prestado de forma irregular porque há ali uma possibilidade de dano físico a um fornecedor que entra, por exemplo, em um determinado estabelecimento. Então, se fecha aquela parte do estabelecimento até que seja reparado, por exemplo, aquele dano que pode vir a causar. Intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda. Imposição de contrapropaganda é quando o fornecedor, por exemplo, está fazendo uma propaganda que é irregular, né, uma propaganda enganosa, e ele tem que fazer uma contrapropaganda que é desmentindo aquela propaganda irregular que ele estava fazendo. Bom, a gente tem ainda, no parágrafo único do artigo 56, ele legisla sobre de quem é a competência para a aplicação dessas sanções previstas. Vamos ver. As sanções previstas nesse artigo, ou seja, artigo 56, serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente, incidente ou de procedimentos administrativos. Ou seja, por exemplo, uma agência reguladora que verificou que a gente pega ali a Anatel, por exemplo, verifica que a operadora de telefone ela está vendendo um serviço que é irregular, ou então prestando um serviço irregular. Antes que haja um procedimento administrativo, então antes que o consumidor busque, ou ainda que os órgãos de defesa do consumidor, como a gente viu, os órgãos de atuação civil, busquem que a Anatel faça algo, a Anatel já pode se antever disso, então ver que esse serviço já está sendo prestado de forma incorreta e fazer valer ali o direito do consumidor, antes mesmo de ter um procedimento administrativo instaurado. Bom, isso quer dizer que cada autoridade administrativa, né, ela tem a sua competência, que é o que a gente estava falando. Se a Anatel, por exemplo, ela verifica que a operador de telefone está fazendo algo irregular, ela já pode, antes mesmo do consumidor entrar com a reclamação, fazer as intervenções necessárias, tá? A gente tem também, quando se diz ali sobre a maneira cumulativa, quer dizer que
ainda que a Anatel esteja fazendo alguma coisa, o PROCON também pode atuar e verificar essa irregularidade. Então, uma agência não anula o ato da outra. Bom, e essas ações, essas penalidades, sanções administrativas que a gente está estudando aqui, elas são aplicadas quando há um desrespeito às normas de consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor ou lá no Decreto 2181 de 97, tá? E todas essas sanções, elas são aplicadas, mas elas devem assegurar ao fornecedor a sua ampla defesa. Ou seja, o fornecedor ele pode também buscar se defender dessas sanções administrativas. Então, houve uma imposição de multa, o fornecedor ele tem o direito de se defender quanto à imposição daquela multa, até na questão de quantidade de multa, né, do valor dessa multa. Ou ainda, tentando demonstrar que ele não deu causa àquela multa. Então, o fornecedor ele tem que ter o seu direito à ampla defesa. O direito à ampla defesa ele é um direito constitucional. Então, ele é um direito básico de toda a população, não só do consumidor ou do fornecedor. Ele é um direito de toda a população. Então, o fornecedor, mesmo que tenha uma sanção administrativa contra ele, ele pode sim fazer valer o seu direito à ampla defesa. Bom, essas defesas, essas fiscalizações, né, elas são feitas pelos órgãos que fazem parte lá do SNDC, né, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Anatel, PROCON, as agências, as associações civis de proteção do consumidor, as delegacias do consumidor. Então elas fazem essa fiscalização e elas têm a competência para a aplicação dessas sanções administrativas, tá? Porém, essas sanções, elas não podem, por exemplo, anular, como a gente já disse, uma outra ação. Porque algumas dessas condutas do fornecedor, elas podem ser crimes, tá? Então, no caso de crime, pode ter também até mesmo multa e prisão. Bom, pessoal, era isso. Eu espero vocês por mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Tratamos hoje sobre as sanções administrativas e eu aguardo vocês para a próxima. Até mais!